A história de Davi é uma das mais fascinantes e impactantes narrativas da Bíblia. Conhecido como o segundo rei de Israel e descrito como um homem segundo o coração de Deus, Davi desempenhou um papel crucial na formação e liderança do povo israelita. Sua trajetória, repleta de triunfos, desafios e momentos de profunda reflexão espiritual, é registrada nos livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis e 1ª Crônicas. De pastor de ovelhas em Belém a rei de um império unificado, Davi é um exemplo notável de fé, coragem e arrependimento. Sua vida revela tanto a fragilidade humana quanto a graça e misericórdia de Deus. A história de Davi é uma das mais famosas da Bíblia. Ele foi o segundo rei de Israel e escolhido por Deus para liderar o povo. Sua vida é descrita em detalhes nos livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis e 1ª Crônicas, todos no Antigo Testamento. O significado exato do nome a David, é incerto. A interpretação mais comum é que o nome significa amado, derivado do hebraico Adod. Outra hipótese sugere que a Davida poderia ser equiparado ao termo Adavidum, que significa a chefe ou a oficial do exército, mas essa teoria é considerada pouco provável, tornando mais aceitável a ideia de que Davi fosse de fato um nome próprio. Davi era o filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá, e neto de Rute, uma moabita, e Boaz, um judeu. Ele nasceu em Belém, uma pequena cidade localizada a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Jessé, seu pai, era um homem respeitado e rico em sua comunidade. A primeira menção a Davi na Bíblia ocorre durante a visita do profeta Samuel a Belém, quando Deus o orienta a encontrar o sucessor de Saul, o rei rejeitado. Deus revelou a Samuel que esse novo líder viria da casa de Jessé. Samuel examinou os irmãos de Davi, que inicialmente não estava presente, pois cuidava do rebanho. Após nenhum dos irmãos ser aprovado por Deus, Davi foi chamado do campo. Quando ele se apresentou, Deus confirmou a Samuel que ele era o escolhido. Assim, Davi foi ungido diante de seus irmãos. No entanto, o significado dessa unção não foi revelado publicamente. A maioria dos estudiosos sugere que aqueles presentes provavelmente interpretaram a unção como algo relacionado ao ministério profético de Samuel, talvez vendo em Davi um sucessor para o profeta, como Elias fez ao ungir Eliseu. Independentemente das interpretações, o mais significativo é o que a Bíblia afirma, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Embora escolhido por Deus, ainda levaria tempo até que Davi fosse reconhecido oficialmente como rei por todo o povo de Israel. Um dos momentos mais marcantes na vida de Davi, que lhe trouxe grande reconhecimento em Israel, foi o confronto com o gigante filisteu Golias. Davi havia deixado sua casa para levar provisões a seus irmãos, que faziam parte do exército de Israel, e também para trazer notícias da batalha para seu pai. Ao chegar ao acampamento, Davi tomou conhecimento do desafio lançado por Golias, que há 40 dias desafiava o exército israelita a enviar um guerreiro para um combate individual. A vitória desse duelo determinaria o destino da batalha. Contudo, nenhum israelita se dispôs a enfrentá-lo, temendo o tamanho e a força do gigante. Até mesmo o rei Saul entendia os riscos, oferecendo grandes recompensas e a mão de sua filha em casamento para quem tivesse a coragem de aceitar o desafio. Davi, confiante em Deus, se ofereceu para lutar contra Golias. Embora tenha recebido a melhor armadura disponível, ele a recusou por não estar acostumado a usá-la. Ao invés disso, Davi escolheu confiar na sua experiência como pastor, utilizando uma funda e pedras como suas armas. Em um ato de fé e habilidade, ele acertou Golias com uma pedra na testa, derrubando-o e cortando sua cabeça,
conquistando uma vitória que demonstrou que o Senhor dos Exércitos estava ao seu lado. Não é possível estabelecer com precisão a cronologia dos eventos que ocorreram após a unção de Davi por Samuel, sua vitória sobre Golias e seu serviço na corte de Saul. Sabemos, no entanto, que Davi foi recomendado como músico para aliviar a melancolia do rei Saul, 1 Samuel 16h18. Durante o período em que enfrentou Golias, Davi alternava entre cuidar do rebanho de seu pai e cumprir suas obrigações na corte real. Além de ser o músico particular do rei, Davi também se tornou o portador da armadura de Saul, conquistando a afeição do monarca. Após seu feito heróico ao derrotar o gigante Golias, a popularidade de Davi aumentou significativamente entre o povo de Israel, consolidando sua posição como um dos grandes líderes em ascensão. A história de Davi é uma das mais ricas e conhecidas narrativas da Bíblia. Ele foi o segundo rei de Israel, escolhido por Deus para liderar seu povo, e sua vida é detalhadamente narrada nos livros de 1 e 2 Samuel, 1 Reis e 1 Crônicas. Seu nome, que possivelmente significa amado em hebraico, destaca seu caráter e importância para a nação de Israel. Davi era o filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá, e começou sua vida como um simples pastor de ovelhas. A primeira vez que ele é mencionado na Bíblia é quando o profeta Samuel visita sua casa em Belém, a pedido de Deus, para ungir o próximo rei de Israel, após a rejeição de Saul. Embora Davi fosse o mais improvável dos candidatos, Deus o escolheu, e ele foi ungido, simbolizando sua futura realeza, ainda que não de imediato. Um dos episódios mais famosos envolvendo Davi é sua vitória sobre o gigante Golias. Ao visitar o campo de batalha para levar provisões a seus irmãos, Davi se depara com o desafio de Golias, um filisteu que aterrorizava o exército de Israel. Com fé em Deus, Davi aceita o desafio, derrotando o gigante com uma funda e uma pedra, uma vitória que trouxe grande reconhecimento e popularidade entre o povo de Israel. Após derrotar Golias, Davi formou uma amizade profunda e duradoura com Jonatas, o filho de Saul. Essa relação, baseada em lealdade, honestidade e integridade, é uma das mais exemplares da Bíblia. No entanto, a crescente popularidade de Davi despertou o ciúme e a inveja de Saul, que passou a vê-lo como uma ameaça ao trono. Saul tentou diversas vezes tirar a vida de Davi, mas Jonatas, reconhecendo o plano de Deus para seu amigo, tentou proteger Davi de seu pai. Perseguido por Saul, Davi fugiu e viveu como foragido por um longo período. Ele buscou abrigo com o profeta Samuel e, mais tarde, se refugiou entre os filisteus, onde formou um exército improvável de homens descontentes e endividados. Mesmo com a chance de matar Saul em algumas ocasiões, Davi se recusou a tocar no ungido do Senhor, demonstrando seu respeito por Deus e sua autoridade. Após a morte de Saul e de seu filho Esbozete, Davi foi finalmente reconhecido como rei de Israel. Inicialmente, ele governou a tribo de Judá a partir de Hebrom, mas, depois de unificar todas as tribos de Israel, estabeleceu sua capital em Jerusalém. Como rei, Davi foi um líder militar bem-sucedido, expandindo as fronteiras de Israel e trazendo prosperidade à nação. Ele também centralizou a adoração em Jerusalém e desejava construir um templo para Deus, embora essa tarefa tenha sido deixada para seu filho, Salomão. Apesar de suas conquistas, Davi também enfrentou momentos sombrios, como o episódio com Batseba, em que cometeu adultério e orquestrou a morte de Urias, marido dela. Esse pecado trouxe severas consequências para sua família e seu reinado, mas Davi, ao ser confrontado pelo profeta Natã, demonstrou verdadeiro arrependimento e foi perdoado por Deus. No entanto, as repercussões de suas ações continuaram a afetar sua vida pessoal e familiar. Além de ser um rei,
Davi é conhecido como o doce salmista de Israel. Muitos dos salmos, cânticos de louvor e oração a Deus, são atribuídos a ele. Ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, alguém que, apesar de suas falhas, buscava sempre seguir a vontade divina. O legado de Davi perdura até o Novo Testamento, onde ele é mencionado várias vezes como ancestral de Jesus, o Messias. Jesus é frequentemente chamado de filho de Davi, enfatizando a importância dessa linhagem real na história da redenção. Davi foi um homem de grandes conquistas e falhas, mas sua vida serve como um poderoso exemplo de fé, arrependimento e a busca contínua por um relacionamento sincero com Deus. A vida de Davi nos ensina profundas lições sobre fé, liderança, arrependimento e a busca por um coração voltado a Deus. Mesmo diante de falhas e desafios, Davi foi usado de maneira poderosa por Deus para cumprir seus propósitos em Israel. Sua história nos lembra que, apesar de nossas imperfeições, é possível viver uma vida de devoção genuína e arrependimento sincero. Que possamos refletir sobre o exemplo de Davi e buscar sempre a direção de Deus em nossa caminhada. Obrigado por acompanhar essa jornada. Que Deus abençoe sua vida e lhe conceda sabedoria em cada passo. Até a próxima!